Amém. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Quero dizer para os irmãos que é um motivo de muita alegria poder estar ministrando a palavra do Senhor Jesus mais uma vez aqui na minha igreja. E quero também agradecer ao nosso pastor, meu pastor presidente, pastor Eduardo Batista, pela confiabilidade de nos dar essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor Jesus aqui. Amém, queridos? Eu tenho falado ultimamente, irmãos, nas oportunidades que eu tenho ganhado, que Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês essa palavra que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero convidar os irmãos, sem mais delongas, a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. Deus tem me dado algo profundo neste livro, não que já tenha dado para outros profetas, mas bem sabemos que a palavra do Senhor se renova toda manhã. E o Senhor tem me incomodado muito, irmãos, para ministrar a palavra dele sobre esta visão. Ezequiel capítulo 2, do verso 1 em diante. E disse-lhe o filho do homem: põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-lhe: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eis que o seu pai prevaricaram, irmãos, contra mim, até neste mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinados de corações, e eu te envio a eles, e lhe dirá assim: assim diz o Senhor Jeová. E ele quem ouça, quem deixa de ouvir, porque eles são da casa rebelde, há de saber que esteve no meio deles um profeta. Somente até aí, queridos. Meus amados, quando eu comecei a estudar essa palavra do Senhor, quando eu comecei a estudar essa palavra que Deus me deu, que está localizada no livro de Ezequiel, primeiro eu fui entender quem era Ezequiel. Primeiro eu fui estudar um pouquinho quem era esse profeta. Primeiro eu fui entender quem era esse homem extraordinário, na minha concepção. Eu comecei a procurar um pouquinho e fui um pouco mais a fundo, porque a história desse homem é linda, irmão. E quando nós nos deparamos com a história que nós estamos passando no dia de hoje, na atualidade, podemos ver que ele está se debatendo com a mesma história. A história vai dizer que Ezequiel, no ano de 586 a.C., ele é levado para dentro de Babilônia de uma forma bruta, de uma forma assim, sem condições nenhuma, sem poder se falar, sem poder ao menos reclamar. A minha Bíblia também vai dizer, e a história vai falar, que Ezequiel, ele passa 25 anos da sua vida estudando para o sacerdócio. A história judaica vai dizer que isso era uma tradição de pai para filho, pois ele vinha de uma família sacerdotal. Queridos, que coisa linda a história desse homem. E quando eu me deparo com a situação que nós estamos vivendo, de uma pandemia, ao qual nós estamos vivendo de como é que eu posso dizer, de um enfrentamento horrível, que a gente tem ficando ali sozinho, por falta de dar um abraço, por falta de apertar a mão do irmão. Como é gostoso você dar um abraço no irmão, meu irmão, sem medo de nada.
Eu me compadeço com a dor do nosso amado pastor Mário Alberto, que há 2 meses atrás, eu acho 1 mês atrás, ele chorou em cima desse púlpito porque ele viu a igreja vazia. Eu me compadeço dessa história. E eu vejo ali um homem estudando e se aprofundando em algo, quem sabe, vamos conjecturar um pouco. O pai dele, por ser sacerdote, já levava ele para as reuniões. E estava ele lá no cantinho, de repente caiu o ano que o pai dele ia ler. Caiu o ano que o pai dele ia ler a Torá, e ali o pai dele parava, começava a ler. E estava lá o filho dele lá no canto, esperando, olhando e vibrando. Eu vou ser igual ao meu pai. Eu vou ser igualzinho ao meu pai. Eu vou entrar nesse mesmo mistério que o meu pai. Entenda bem, querido, que eu estou conjecturando para você entender onde eu quero chegar. Só que, por uma desobediência de um povo, por um povo achar que não precisava mais de Deus e perder a intimidade com Deus, Ezequiel está pagando um preço que ele não propôs, que ele não fez. Ele está pagando um preço que não tem nada a ver com a história dele. Ele está pagando um preço agora que não adiantou, ele não fez por onde entrar nessa luta. Mas a história vai me falar que quando ele completa 25 anos exato, ele é levado para dentro de Israel, para dentro de Babilônia, me perdoe, como cativo. A história vai falar que Ezequiel passa 7 anos da pior destruição que já existiu naquela época. Foram 7 anos mais tenebrosos que já existiu sobre a face da terra. Foi a destruição daquela cidade. Entenda bem, queridos, aquele homem estudou totalmente ao contrário do que aconteceu com ele. E se eu fosse um pregador de renome, se eu fosse um homem como o nosso pastor Alex, os demais pregadores que estão aqui, eu colocaria um tema nessa pregação. Eu colocaria um tema que se chamaria Se Reinventando na Pandemia. Se reinventando no dia da dificuldade. Mas, irmão Márcio, por que o senhor está falando isso? Não coincide muito com a história. Eu vou te explicar agora, irmão. Ezequiel, ele estudou para ser sacerdote, mas Deus transformou ele num profeta. Entenda bem o que eu quero te falar. Você de repente quer ser uma coisa, mas Deus quer que você faça outra coisa. Irmão, e o que tem a ver com essa pandemia? Ezequiel, o chamado dele foi dentro da epidemia, foi dentro da destruição. Deus chama ele ao ministério profético quando ele estava passando por maiores dificuldades da sua vida. Ele não chamou Ezequiel assim, não, venha para cá agora que eu tenho algo novo. Não. Ele chamou Ezequiel, foi passando dificuldade. Aí você de repente está em casa passando dificuldade, não tem mais o que fazer, a despensa está vazia, o emprego já cessou. Eu quero te falar uma coisa, é época de renovo na tua vida. É época de fazer algo diferente na tua vida. Que até aqueles lá que estavam torcendo para a tua caída, aqueles que estavam falando, agora ele não levanta mais não, agora ele não se ergue mais não, agora ele não vai mais à frente não. Deus está trazendo um novo para a tua vida. Só que, irmãos, entenda bem uma coisa. O povo perece porque perdeu a intimidade com Deus. O povo perece porque foi desobediente com Deus. Entenda bem. Você parou de orar porque você falava que não tinha mais tempo. Você parou de jejuar porque você falava que tinha que acordar cedo para ir trabalhar e não tinha mais como acordar e jejuar porque tinha que tomar um café da manhã. Você não ia mais numa consagração, ou de repente não subia um monte, ou não se juntava no quarto para orar com a tua esposa, porque eu tinha de trabalho, e ao final de semana você tinha que ter um lazer para despairar a cabeça. Então Deus está dando novo para a tua vida agora. Esse isolamento é um renovo que Deus está trazendo na tua vida. Gente, entenda bem uma coisa. Crente, ele não pode estar dando cabeçada na parede, e nem como segue em tiroteio no meio dessa pandemia.
Crente não pode, ainda que ele esteja fraco, agora é hora de se renovar, agora é hora de se levantar, agora é hora de se botar sobre os seus pés, porque Deus quer falar contigo, e o que Ele tem para falar contigo está atrasado, porque você não tinha tempo para Ele, você não tinha tempo para tua esposa, você não tinha tempo para o teu marido, você não tinha tempo para o teu filho, só que agora no isolamento você tem tempo. E Deus está te fazendo algo tremendo, Ele está fazendo dar uma volta. No que você não tinha tempo, Deus está fazendo você passar pelo aquilo que você falava que não tinha tempo, está entendendo? Sabe quando você vai voltando aquilo, poxa, agora eu tenho tempo, agora você passa no quarto do teu filho e vê como é que está o quarto dele, porque de repente você não passava. Quando passava de madrugada, saindo para trabalhar, a porta estava fechada, não dava tempo. E Deus te chamou no isolamento agora, irmão, porque Ele quer fazer algo diferente na tua vida. Chega de ser aquele mesmo. Chega de ser aquele que chega em casa reclamando, brigando com a esposa, ou vice-versa. O que Deus quer fazer na tua vida hoje, irmãos, é sobrenatural. Entenda bem uma coisa. O povo começa a entender o que Deus quer fazer com eles. Então o povo começa a clamar a Deus. Salmo 137. O povo que levou Israel cativo para dentro de Babilônia começa a pedir um hino. Aí esses dias eu estava vendo na internet, tem gente zombando de crente na internet. Tem gente zombando de pastores na internet. E aí, cadê teu Deus agora? E aí, cadê aquele negócio que você fazia? E o povo de Israel, quando eu me deparo com essa história, que o Salmo 137 vai dizer que é a saudade da minha pátria. E o povo, quando levava eles cativos para dentro de Babilônia, falava assim: cantem um daqueles louvores que vocês cantavam em Sião. Cantem um daqueles louvores. E logo mais abaixo, que se eu não estiver enganado, no versículo 2 ou 3, ele vai falar assim: como cantar em terras estranhas? Como louvar ao Senhor em terras estranhas? Só que o que eu gosto dessa história, irmão, é que o povo de Israel, ele acorda dentro da dificuldade. E faz a diferença dentro da dificuldade. O povo naquela época, ele vai fazer a diferença dentro da dificuldade. Entenda bem, você está numa pandemia, você está passando no isolamento social, de repente você perdeu o teu emprego, de repente você já perdeu até a família. Irmão, há mais ou menos um mês atrás, eu fui ajudar um pastor, irmão. Antes da pandemia, ele passou pela enchente que teve próximo ao carnaval. Ele perdeu tudo. Tudo, não tinha nada na casa dele. Por último, a esposa e os filhos foram embora. Eu fui ajudar esse homem, pela misericórdia do Senhor Jesus. Fomos levar uma geladeira para ele, que estava passando por dificuldade. Entenda bem uma coisa. Eu fiquei perplexo, porque quando eu cheguei na casa dele, irmão, a casa ainda tinha cheiro de mofo. Aquele cheiro da água, porque ele falou que a água passou de 1,20 m da parede. E a casa tinha aquele cheiro de mofo, aquilo demora a sair. Irmãos, ele deixou Deus usar ele para falar comigo. Eu fiquei assim, alarmado. Eu falei, como é que esse homem tem capacidade de deixar Deus usar ele? Entenda bem o que eu quero te falar. Esse homem tinha tudo para murmurar e reclamar. Mas ele deixou Deus usar ele no meio da dificuldade. Aí você sabe o que aconteceu? Ele ganhou uma geladeira, ganhou uma cama e ganhou uma pintura da casa dele nova. Não fui eu que dei não, irmão, eu não tenho condições de dar isso não. Eu só vi o irmão que estava do meu lado falar assim: ó, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, e tem mais. Semana que vem eu estou vindo aqui pintar a tua casa. Irmãos, que coisa linda. Aí eu vejo Ezequiel sendo usado dentro daquela dificuldade. Eu vejo Ezequiel se reinventando. E eu vejo, infelizmente, hoje em dia, crente se suicidando. Porque perdeu a intimidade com Deus. Perdeu aquilo que tinha com Deus. Esqueceu quem era Deus. Esqueceu o que Deus fez lá no passado. Esqueceu de onde Deus te tirou. Aleluia. E o que eu quero falar para você, irmãos, não é tempo de férias. É tempo de você clamar e orar mais ainda. É tempo de você estudar e buscar o que Deus tem para a tua vida. Eu quero já encerrar, irmão. Mas eu quero encerrar com uma frase de um pregador da antiga, irmão.
David Wilkerson, ele fez essa mensagem aqui, ele pregou em 1986. E ele fala assim: eu vejo uma praga vindo ao mundo, aonde bares e igrejas irão fechar. A praga irá golpear Nova York e irá sacudi-la como nunca sacudiu. Essa praga irá fortificar crentes, irá forçar a crentes a orar e interceder, e o tornarem crentes radicais. Ele fala isso em 1986. Eu não vou ler que é grande, meu tempo já acabou. Deus fala com ele lá em 1986, irmãos, que haveria uma grande praga, ao qual deveríamos fechar bares e igrejas, governo fecharia tudo, e forçaria a crente a orar. Eu quero te falar uma coisa: a saída da tua vida nesse isolamento é você ser mais crente, que você está precisando ser crente. Eu estou precisando ser mais crente a cada dia, a entender o que Deus quer, irmãos. Por que eu estou falando nisso e batendo na tecla desde o início? Porque quando você se torna crente verdadeiramente, você se reinventa na luta. Você consegue passar na luta dando glória a Deus. Você não deixa a luta te vencer. Você não deixa a luta passar por cima da tua vida. Ei, você que está dentro da sua casa agora, eu não te conheço, mas Deus te conhece no profundo e no oculto. Quem sabe você nesse dia falou que ia se suicidar. Ei, mulher, você falou que ia abandonar a casa. Mas eu quero te falar uma coisa: Deus está entrando com providência na tua vida, e Ele vai te reinventar nessa calamidade, e você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Queridos, em nome de Jesus, erga a tua mão, eu quero profetizar sobre a tua vida com uma oração. Fique de pé com a permissão do nosso pastor, dentro do seu lar mesmo. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso, eterno Deus e bondoso Pai. Eu não sei, Pai amado, Pai querido, quantos estão passando por essa dificuldade. Eu não sei quantos, Pai amados, hoje não tiveram nenhuma refeição no dia, Senhor. Eu não sei quantos, Senhor, de repente não abriram nem os olhos, e quem sabe a família está em desespero essa hora, Senhor amado. Mas movido pelo Teu Espírito Santo, parou de frente a esse celular, a essa televisão, Senhor amado, e resolveu escutar o que Tu tem para falar com eles. Senhor amado, Pai querido, como ministro do Teu Evangelho, Senhor, servo Teu, Pai amado, temente a Ti, Senhor amado, eu peço ao Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor amado, que o Senhor desse uma unção de conforto agora, Senhor, a essa pessoa, Pai amado, Pai querido, que falou que hoje se suicidaria, que falou que hoje abandonaria tudo. Senhor amado, não é tempo de abandonar, não é tempo de se matar, é tempo de se renovar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor desse uma unção de renovo e de entendimento para ele entender o que Tu tem com eles neste lugar. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Talvez exista alguém que nesse momento está retornando para os caminhos do Senhor. Talvez exista alguém que esteja no seu coração dizendo: eu estou aceitando a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu quero dizer para você que perdoados são os seus pecados. Eu quero dizer para você que doravante há uma nova estrada. Não permita que Satanás te acuse. Não permita que ele venha lembrar a você seus erros e te traga culpa. Hoje eu estou profetizando sobre a sua vida. E profetizar significa proclamar a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você comece, a partir de hoje, uma vida de vitórias em nome de Jesus. Toda culpa sai pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família. Você que esteve até agora com a gente, eu estou profetizando também para você que todo medo, toda ansiedade, toda dor, toda preocupação exagerada
nós estamos agora profetizando que a calmaria do Espírito Santo chega através da palavra. Passaremos por esse momento, vou repetir isso, passaremos por esses momentos difíceis, chegaremos do outro lado dizendo: serás sempre Deus, serás sempre Deus e sempre me amarás. Vamos estar adorando ao Senhor. Você pode erguer suas mãos em casa. Diga isso. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. Ainda que a dor bata no teu peito, no teu coração, tudo isso Deus está permitindo por amor a você. As provações, as lutas, as perdas, as portas fechadas, quem sabe até essa pandemia, fazem parte do pacote de Deus. Deus não está demorando, Ele está caprichando. Ao final, o nome dEle será adorado na tua vida e na tua família. Oh, eu creio nisso, Senhor. Glória a Jesus. É por amor, mas Ele nunca te abandona. A presença de Deus, aleluia, estará com você em todos os momentos. Talvez você tenha sido abandonado por alguém por esses dias, mas Deus esteve fiel ao seu lado. E diz na tua alma: está passando. Que estás me ensinando que sempre és Deus. Que a graça do meu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo permaneçam sobre todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.